Você pode ser destruído por uma atitude mental fixa. Pessoas crescem e mudam diariamente, mas uma pessoa com uma atitude mental fixa ignora essa verdade e escolhe acreditar que seus traços e talentos são imutáveis. Basicamente, acreditam que falta habilidade para mudar. Uma atitude mental fixa faz com que as pessoas sintam que precisam sempre provar suas habilidades para elas e para o mundo, demandando diariamente elogios e palavras de afirmação. Para elas, fracasso é um constrangimento inaceitável a se evitar a todo custo. Como a perfeição é o objetivo da atitude mental fixa, esses indivíduos tendem a se prender àquilo que já sabem para alcançar o sucesso. Se você tem essa postura e comete um erro, essa experiência se tornará um momento de decisão que o classificará como um fracassado. Nenhuma das coisas que uma atitude mental fixa nos diz são verdadeiras ou saudáveis. Quando pensamos dessa maneira, todos os dias nos impedimos de alcançar nosso potencial e de atingir nossas metas. O aprendizado das crianças. Tudo o que dizemos e fazemos pode deixar uma marca em uma criança. Como pais, professores ou treinadores lidando com o crescimento e desenvolvimento delas, devemos ter certeza de que estamos encorajando a atitude mental progressiva e ensinando-as a aprender e crescer. Se um professor posiciona todos os seus estudantes de acordo com seus QIs e então os trata de maneira diferente, ele está impondo uma atitude mental fixa. Crianças recebem a mensagem de que precisam parecer inteligentes e se empenhar para serem as melhores e que elas não podem mudar sua inteligência ou posição. O que as crianças deveriam aprender é que sempre perseverar e se esforçar ao máximo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Não deveríamos impedir que elas tentem coisas novas, fazendo com que se sintam burras por falharem. Elogios podem ser ferramentas úteis para motivar crianças, mas apenas se feitos de maneira adequada. Você deve elogiar o esforço que a criança faz, não seu intelecto, talento ou sua velocidade. Elas precisam ser encorajadas a trabalhar duro. Se uma criança fracassa, é nosso dever como adultos mostrá-la como transformar esse fracasso em uma experiência de aprendizado. Quando tira uma nota baixa em um teste, devemos ajudá-la a enxergar que a razão para tal nota é o fato de que precisa se esforçar mais para aprender o assunto. Seu sucesso é determinado por sua atitude mental. O que faz com que alguém alcance o que outros não conseguem não é o talento inicial ou aptidão, e não é a sorte, é o fato de possuir uma atitude mental progressiva. Tudo depende da maneira como cada pessoa pensa e reage a cada nova situação. Uma atitude mental fixa fará com que você se preocupe em provar-se repetidamente e não será capaz de se concentrar em ser melhor. Você pode não fazer o que ama porque tem medo de não poder simplesmente alcançar aquilo. As atitudes mentais fixa e progressiva trabalham de maneira diferente porque possuem objetivos diferentes. Observe, por exemplo, 2 maratonistas com uma corrida pela frente. Um maratonista com uma atitude mental fixa provavelmente tentará correr sem muito treino, buscando o primeiro lugar, porque isso prova que ele tem um talento nato. Mas se ele não conseguir o primeiro lugar, perderá o interesse pela maratona, arranjará desculpas e continuará provavelmente treinando da mesma maneira. Na mesma situação, um maratonista com uma atitude mental progressiva se dedicará muito e treinará o quanto puder. Para ele, não ser o primeiro colocado não é devastador, é simplesmente um sinal de que ele precisa treinar mais. Aproveitará o desafio e a oportunidade de crescer. Ele percebe que o talento não é algo fixo, mas que pode aumentá-lo com esforço e aprendizado. Pessoas com atitude mental fixa pensam que ter que se esforçar faz com que elas sejam menos talentosas ou inteligentes do que os outros. Elas enxergam tudo como uma competição. Em contraste, aqueles com uma atitude mental progressiva consideram os outros como companheiros e não competidores. Pensam que qualquer um pode aprender com esforço e que o esforço, não o resultado, deve ser elogiado. Sua atitude mental também determina seus relacionamentos. Pessoas com uma atitude mental fixa frequentemente têm dificuldades com relacionamentos, porque o crescimento é o alimento do amor. Isso é verdade para relacionamentos familiares, amizades e relacionamentos amorosos. Relacionamentos nunca são perfeitos. Portanto, a necessidade de buscar a perfeição das pessoas com atitude mental fixa faz com que sejam infelizes por não conseguirem alcançá-la. Pessoas não são 100% compatíveis. Na verdade, a maioria dos especialistas em relacionamentos pensa que diferenças são saudáveis.
Pessoas com atitude mental progressiva aceitam muito mais facilmente que cada pessoa é diferente e reconhecem que elas mesmas estão se esforçando todo o tempo para crescer, desenvolver-se e se tornarem pessoas melhores. Quando duas pessoas com atitude mental fixa estão em um relacionamento, elas precisam evitar o perigo de transformar o outro em um inimigo. Se, por exemplo, Gabriela e Marcelo, que estão namorando, estão sempre tentando provar que podem fazer coisas melhores que os outros, o relacionamento deles passará por um período difícil. Ninguém quer ser o mais fraco ou inferior. Devemos trabalhar juntos e para o outro, em todos os tipos de relacionamentos. E é muito importante reconhecer o fato de que as pessoas podem mudar. Em um relacionamento, é preciso aceitar que vocês não irão concordar em tudo e ser capaz de olhar isso como uma experiência de aprendizado positiva. A comunicação constante permitirá que você fale sobre qualquer problema que surja. É importante não presumir que sabe o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Você sempre precisa perguntar para que tudo fique claro. Sucesso no ambiente de trabalho. Ter uma atitude mental fixa ou progressiva determina se você vai fracassar ou ter sucesso nos negócios. Assim como em qualquer outra área, algumas pessoas são mais talentosas que outras. Criar uma equipe composta por pessoas talentosas não será o suficiente se elas não possuírem a atitude mental correta. Indivíduos em determinados cargos que possuem uma atitude mental fixa ficam estagnados e podem até fazer com que empresas quebrem. Eles impedem os processos de aprendizagem e mudança necessários para ter sucesso. A companhia precisa de um líder com mente progressiva para melhorar e preservar os processos. Essa pessoa deve estar disposta a se comunicar com pessoas de todos os níveis, para avaliar os problemas e pensar em maneiras eficazes de resolvê-los. Jack Welch, da General Electric, era um líder assim, que mantinha conversas constantes com seus trabalhadores na fábrica e agia dando feedback. Ele se preocupava com seu time e não com ele mesmo, porque entendia que o sucesso da companhia precisava do esforço de toda a equipe. Ele não dependia do seu próprio talento para alcançar o tão merecido sucesso, mas trabalhava com afinco todos os dias para promover os melhores interesses da companhia. Por outro lado, o antigo CEO da Chrysler, Lee Iacocca, era um líder com uma atitude fixa, totalmente focado em si. Ele não podia crescer e se adaptar às mudanças do mercado, e foi eventualmente substituído. Iacocca estava muito ocupado tentando provar seu trabalho para o mundo para conseguir terminar qualquer coisa útil. Para crescer, os negócios precisam de funcionários com uma atitude mental progressiva. Cada trabalhador precisa ser valorizado e autorizado a expressar sua opinião quando for preciso. Se a força de trabalho adquire o hábito de pensar em grupo, todos refletem de uma maneira semelhante e ninguém pode discordar ou criticar. Então, decisões ruins serão tomadas. Todo indivíduo deve ser capaz de apontar falhas em planos. Pessoas com a mente progressiva podem utilizar um feedback negativo e transformá-lo em uma oportunidade de desenvolvimento, enquanto mentes fixas irão simplesmente se sentir julgadas. Negócios bem-sucedidos reconhecem que funcionários com alto desempenho são um ativo e que nunca devem, por nenhuma razão, ser prejudicados. Cada membro da força de trabalho precisa trabalhar junto, como um time, para promover o sucesso do grupo. Ninguém deve ser valorizado mais que os outros e todos devem ajudar a promover o desenvolvimento mútuo. Você precisa se esforçar constantemente para mudar sua atitude mental. Saber a diferença entre atitude mental fixa e progressiva é o primeiro passo para o autoaperfeiçoamento. Mas você não pode parar aqui. Mudar sua atitude mental leva tempo e muito esforço. Não será suficiente fazer apenas uma ou duas pequenas mudanças. Vai precisar olhar para tudo em sua vida de uma maneira nova e progressiva. Você pode começar se perguntando onde encontrará oportunidades para aprender e crescer diariamente. Pode se surpreender ao descobrir quantas oportunidades existem. Pode ser assustador a princípio, mas quanto mais controle você tem, mais pode crescer. Você deve planejar manter essa nova atitude mental e continuar seu crescimento. Com o tempo, pode se tornar a pessoa que sempre se esforça e aprende em todas as situações. Então começará a promover o crescimento daqueles ao seu redor. Lembre-se de que será um trabalho difícil e que o esforço é aquilo que você deve elogiar em você e nos outros. A atitude mental fixa que você lutou para abandonar ainda estará presente. Mas, felizmente, com as habilidades que ganhará aprendendo a atitude mental progressiva, saberá que é sempre possível mudar para melhor. Você não está preso a seu estado atual. É possível mudar toda a sua perspectiva e abordagem na vida para facilitar o sucesso e o crescimento.
Você só precisa estar disposto a trabalhar duro e manter a atitude mental correta. As atitudes mentais que adotamos são o centro do que fazemos, pensamos e sentimos a cada novo dia. Entender que a atitude mental progressiva conduz ao sucesso e autoaperfeiçoamento, enquanto a atitude mental fixa te impede de crescer, pode ajudar a controlar seu desenvolvimento e felicidade. Você tem a habilidade de mudar. Tenha em mente que nada é naturalmente fixo, a menos que você faça com que seja. Você pode mudar de um estado em que teme o fracasso para um estado em que cria experiências e descobre novas formas de pensar sobre cada experiência em sua vida. Pode também usar esse novo conhecimento para dar poder às pessoas que ama e encorajá-las a progredir. Atitudes mentais são aplicadas tanto pessoalmente como profissionalmente. Quando você realmente pensar sobre isso, descobrirá que pode usar a atitude mental progressiva para mudar tudo em sua vida para melhor. Não deixe a atitude mental fixa te atrapalhar. Você pode mudar quem você é, aumentar sua inteligência e descobrir novos potenciais escondidos. Quem você é e o que você pode fazer depende inteiramente de você.